Uma reunião de fim de ano se torna sombria. Um convidado não viverá para ver a manhã de Natal. Bem-vindo ao Cluiverse. Eu sou seu anfitrião, Vale. Diga-me de onde você está acompanhando hoje. Seus comentários sempre iluminam essa jornada misteriosa. Agora, vamos descobrir a verdade. A neve caía sobre a vila de Kingswater, como se os céus tivessem decidido abafar qualquer vestígio de escândalo sob um silêncio branco. Dentro do imponente salão da mansão Waverly, risos, taças de cristal e o suave murmúrio de um quarteto de cordas pintavam um cenário de calor natalino. Viscos pairavam sobre cada porta. Velas tremulavam ao longo da lareira decorada com guirlandas e o aroma de pinho e vinho quente enchia o ar. Mas em meio à elegância, havia tensão, um desconforto silencioso sob o riso prateado. Pois não se tratava apenas de uma reunião de Natal. Era uma espécie de reconciliação. O rico e excêntrico Sir Adrian Waverly havia convocado sua família fragmentada e conhecidos próximos à sua propriedade após anos de afastamento. Alguns sussurravam que ele pretendia fazer as pazes. Outros suspeitavam que ele tinha exatamente o oposto em mente. Pontualmente, às 10 horas, o mordomo anunciou que Sir Adrian faria seu brinde anual. A sala ficou em silêncio quando o próprio homem se levantou. Alto, magro, o rosto afiado como uma lâmina, os cabelos grisalhos penteados para trás como gelo sobre vidro. Sua esposa, a jovem e belíssima Clara Waverly, estava sentada ao lado da lareira, segurando uma taça de champanhe com uma graça trêmula. Meus queridos amigos, começou Sir Adrian com a voz suave e fria. Esta noite, sob o visco, vamos enterrar as velhas queixas e brindar a verdade. Não importa quão desagradável ela possa ser. Seu olhar percorreu os convidados. Lady Beatrice Holroyd, sua irmã, desviou o olhar nervosamente. O Dr. Felix Morton, médico local e amigo de longa data da família, ajustou os óculos. O Sr. Lawrence Dane, advogado de Sir Adrian, tomou um gole desconfortável de sua bebida. E parada perto da árvore de Natal, uma jovem jornalista chamada Srta. Evelyn Kerr, convidada em circunstâncias curiosas, observava tudo com olhos aguçados e calculistas. O brinde foi feito, as risadas recomeçaram e, por um tempo, a noite pareceu recuperar a festividade. No entanto, por trás da alegria algo sinistro persistia. Pois, sob o visco acima da grande escadaria, um único raminho brilhava com gotas de um vermelho tão fino, tão delicado, que se poderia confundi-las com vinho. Às 10h30, as luzes piscaram. Uma rajada de vento invernal sacudiu as janelas e alguém gritou. Os convidados correram em direção à fonte, à biblioteca. Lá, sob o pesado lustre, jazia Sir Adrian Waverly. Sua cabeça repousava no tapete da lareira, os olhos arregalados, e um copo de cristal se estilhaçou ao lado de sua mão. No tapete ao lado dele, uma mancha escura se espalhava lentamente pelos fios. Clara Waverly caiu de joelhos. Adrian, meu Deus, Adrian! O Dr. Morton abriu caminho pela multidão, ajoelhando-se rapidamente ao lado do homem caído. Após um momento de tensão, virou-se, pálido e sério. Ele está morto, murmurou. Veneno, talvez. O cheiro é de amêndoas amargas. Lady Beatrice soltou um pequeno grito estrangulado. Veneno? Mas quem? Quem poderia? A porta se abriu silenciosamente atrás deles. Uma nova figura entrou. Pequena e de aparência imaculada, envolta em um sobretudo cinza salpicado de neve. Seu bigode brilhava como bronze polido, e seus olhos, duas luzes penetrantes e curiosas, examinavam o ambiente com precisão metódica. Mon Dieu, disse Hercule Poirot suavemente. Uma festa de Natal e um cadáver, que tragicamente nada festivo. Um murmúrio percorreu os convidados. O Dr. Morton levantou-se imediatamente. Monsieur Poirot, eu não o esperava antes de amanhã. Cheguei cedo, doutor. O trem chegou pontualmente. Uma espécie de milagre de Natal, n'est-ce pas? Poirot tirou as luvas,
colocando-as cuidadosamente sobre a mesa. E parece que cheguei na hora mais oportuna. A vítima, Sir Adrian Waverley. O médico assentiu. Sim, suspeito de cianeto. Poirot inclinou-se ligeiramente sobre o corpo, observando cada detalhe. A cigarreira intacta, a taça de champanhe, o leve traço de batom na borda. Curioso, murmurou. O vidro está quebrado, mas a mancha no tapete não condiz com o ângulo da queda. E veja só, as abotoaduras dele não combinam. Isso, eu acho, não é descuido de um homem como Sir Adrian. Clara Waverley levantou-se trêmula, o rosto pálido sob os cachos ruivos. Monsieur Poirot, por favor. O senhor precisa descobrir quem fez isso. Ele tinha inimigos, sim, mas isso é monstruoso. A expressão de Poirot se suavizou, mas sua voz permaneceu precisa. Madame, asseguro-lhe que usarei as pequenas células cinzentas com o máximo cuidado. Mas antes de falarmos de inimigos, falemos de oportunidades. Ele gesticulou em direção ao grupo. Quem esteve com Sir Adrian por último? Seguiu-se um silêncio. Olhos percorreram a sala. A senhorita Kerr falou primeiro, com um tom calmo, mas curioso. Eu o vi discutindo com o Sr. Dane, perto da porta da biblioteca, pouco antes do brinde. Algo sobre um Novo Testamento, eu acho. O advogado se irritou. Isso é um absurdo. Foi uma discussão de rotina, nada mais. A voz de Lady Beatrice tremeu. Ele me disse antes que planejava mudar tudo. Para fazer as pazes, disse ele. Mas com Adrian nunca se sabia se era perdão ou punição. Poirot assentiu, pensativo. Uma reunião familiar, um testamento alterado, um brinde à verdade. Et voilà, uma receita das mais mortais. Ele caminhou até a lareira, observando a sombra tênue do visco refletida no vidro. Sempre há um padrão, meus amigos. Uma simetria de mentira. E aqui? Olhou ao redor, estreitando os olhos. Temos muitas faces e apenas uma verdade. Lá fora, a neve caía mais espessa, silenciando o mundo em um silêncio sufocante. Lá dentro, os convidados permaneciam presos às circunstâncias e à suspeita. O mordomo trancara as portas a mando de Poirot. Ninguém sairia até que o assassino fosse encontrado. Poirot se endireitou, limpando uma mancha invisível da manga. Agora, meus amigos, vamos começar. Sob o visco, um homem morreu. E eu, Hercule Poirot, descobrirei se foi amor, ódio ou medo que colocou o veneno em seu copo. Poirot não permitiu que a dor se transformasse em caos. Com duas instruções sucintas ao mordomo, as portas foram trancadas, os criados chamados à sala de estar, para aguardar ordens, e os convidados conduzidos à sala de estar, onde o visco pendia como um ponto de interrogação verde sobre cada troca de palavras. O quarteto perplexo, há muito havia caído em silêncio. Um violinista olhava fixamente para as cordas, como se pudessem explicar algo que os seres humanos não conseguiam. Poirot estava de pé junto à lareira, lançando um olhar rápido para o relógio da lareira. Uma peça elegante e moderna em ônix e cromo que tiquetaqueava com um pulso impaciente. Observou como as pessoas se acomodavam. Clara, rígida pelo choque, mas composta pelo treinamento. Lady Beatrice com as mãos entrelaçadas e inquietas. Dr. Morton profissionalmente sério. Lawrence Dane, asseado e defensivo. Senhorita Evelyn Kerr, atenta com a curiosidade de seu ofício. Outros também entravam do salão. Sra. Archer, a governanta, firmemente espartilhada. Fox, o mordomo com sua máscara impassível. Um jovem de bochechas ásperas pelo vento e boca irreverente, apresentado como Julian Waverley, sobrinho e protegido de Sir Adrian. Perto da porta, pairava uma criada de cabelos escuros. Elsie, cujas lágrimas se formavam e desapareciam com a velocidade de uma chuva de verão. Haverá tempo suficiente para tristezas, disse Poirot gentilmente, e tempo suficiente para denúncias. Por enquanto, precisamos nos limitar aos pequenos fatos. São os pequenos fatos que são fiéis. Ele pegou um guardanapo dobrado da bandeja
que Fox ainda carregava. É primeiro as bebidas. Quem serviu Sir Adrian? Principalmente o Sr. Fox, respondeu a Sra. Archer antes que o mordomo pudesse responder, no tom enérgico de uma mulher que cuida de uma casa como se fosse uma campanha. Sir Adrian insistiu em champanhe para o brinde. Depois disso, tomou um uísque na biblioteca. Vi Fox trazer o brinde. Fox inclinou a cabeça. Eu mesmo servi o uísque às 10h25, senhor. Single malt, sem gelo. Ele me dispensou. E o vidro agora está quebrado, murmurou Poirot. Que irritante. Alguém mais foi admitido na biblioteca depois disso? Dei uma passada às 10h30, disse a senhorita Kerr. Só por um instante. Ele estava perto da lareira, de costas para mim, e o Sr. Dane estava saindo. Ela se virou ligeiramente. Eu não pretendia bisbilhotar, mas ouvi a palavra codicilo. Dane cerrou os dentes. Sim, falei com Sir Adrian sobre um codicilo antes. Não é incomum no fim do ano, mas eu o deixei com saúde. E às 10h35, acrescentou o Dr. Morton, eu o vi entrar no salão, falar brevemente com Lady Beatrice e retornar à biblioteca. Demorou talvez 2 minutos para as luzes piscarem. Essa corrente de ar, sussurrou Lady Beatrice, olhando para as vidraças. Sempre faz isso quando a porta da cozinha está aberta. Sra. Archer, a senhora sabe disso. Sim, minha senhora, disse a Sra. Archer, nivelada como um nível de bolha. Mas a porta da cozinha estava trancada. Ninguém entrou por ela. Poirot escondeu a menção às correntes de ar com a ajuda de outras pequenas observações. Très bien. Precisamos estabelecer um cronograma mais preciso do que um pequeno momento ou um breve momento. Fox, a que horas exatamente você entregou os whisky? 10h25 pelo relógio da lareira, senhor. E você, Mademoiselle Kerr, quão certa está dos seus 10h30? Mais tarde, quando as luzes diminuíram, olhei para o meu relógio de pulso, disse ela. Eu tinha anotado a hora porque pretendia anotá-la para uma matéria. Um Natal na Waverley. Mas a matéria mudou drasticamente. Julian deu uma risada curta, não totalmente respeitosa, e parou ao encontrar o olhar de Poirot. Desculpe, nervosismo. Fiquei na sala de bilhar com Morton até... O que, 10h28? Morton assentiu, aproximadamente. Ele teve uma crise terrível, na verdade. Obrigado, doutor, disse Julian com um sorriso rápido, que soou estranho no ar carregado. Depois fui até a sala de fumantes. Não cheguei perto da biblioteca. Os olhos de Poirot pousaram nos punhos sujos de neve do jovem. E a senhora, Madame Waverley? Viu seu marido depois do brinde? Os dedos de Clara apertaram o copo com força. Brevemente, ele me pediu para buscar o spray de diamantes no cofre, da mãe dele. Ele queria que ficasse exposto no Natal. Fui ao escritório procurar a chave. Não consegui encontrá-la. Onde é que fica este cofre? No camarim dele, ao lado do quarto principal. Ele guardava uma chave na gaveta do escritório à da esquerda. Pelo menos era o que ele sempre dizia. Sempre, madame, disse Poirot. É uma palavra perigosa. A senhora não encontrou a chave? Não, ela engoliu em seco. Eu pensei que ele pudesse estar me provocando. Ele tinha um jeito de fazer isso, de esconder coisas de mim. Não era autopiedade. Era simplesmente um fato, declarado com uma economia que interessava a Poirot. Então, continuou Poirot suavemente. Lady Beatrice, você encontrou seu irmão às 10h35. Ele não me encontrou, disse ela, mas passou raspando por mim. Estava distraído e disse, você ficará satisfeita esta noite, Beatrice. Eu não sei se ele se referia ao testamento. Ele sabia o quanto eu estava ansiosa com certas instituições de caridade. Certas instituições de caridade, repetiu a senhorita Kerr, delicadamente neutra, e Poirot percebeu a dureza da descrição dela. Ela guardava o que ainda não podia imprimir. E depois disso, disse Poirot, as luzes piscaram em 10h38, respondeu a senhorita Kerr secamente. Tenho certeza, então o grito, disse Fox, da biblioteca.
A Sra. Archer e eu corremos. Mandei Elsie chamar o Dr. Morton. Elsie assentiu, o movimento pequeno e semelhante ao de um pássaro. Eu estava no corredor, senhor, colocando os alfinetes para a guirlanda. Eu não entrei na biblioteca. Ah, juro, não entrei! Poirot inclinou a cabeça, sem se alarmar com a enxurrada de garantias. Ninguém sai, ninguém entra, ninguém engole nenhuma tolice, e ficaremos muito contentes, n'est-ce pas? Agora mais uma coisinha. As abotoaduras de Sir Adrian eram diferentes. Clara piscou. Impossível. Ele guardava os conjuntos juntos em uma caixa forrada de veludo azul. Mesmo assim, disse Poirot, um era de ônix com bisel prateado, o outro de ônix com bisel dourado. Não é um pecado terrível, mas é um desvio do seu hábito de simetria perfeita. Um homem pode perder uma luva ou se esquecer de um nome. Ele não se veste às pressas se for Sir Adrian sem perceber. Foi deliberado? Dany perguntou secamente. Foi significativo, corrigiu Poirot. Se foi deliberado ou não, veremos. Ele lhes impôs pequenas tarefas, que também lhe impuseram pequenos testes. Julian deveria apresentar a chave da sala de armas. Ela evitará o gesto impetuoso. Meu amigo, e retornou com ela após uma ausência notavelmente longa, cronometrada por Poirot, pelo impaciente relógio de ônix. Clara deveria trazer o estojo de abotoaduras. Quando o fez, Poirot admirou o arranjo, os pares imaculadamente alinhados, e notou duas lacunas onde os conjuntos outrora estiveram e não foram devolvidos. Lady Beatrice, solicitada a fornecer uma lista dos convidados que haviam recusado o convite, gaguejou e então se recuperou. Um primo em Genebra, um coronel aposentado com gota, uma ex-secretária demitida anos antes por justa causa. Morton forneceu com a mente organizada de um médico um frasco de nitrito de amila, que tentara usar, e o bilhete de que o cianeto, a amêndoa amarga, age rapidamente. Fox e a Sra. Archer forneceram conjuntamente os estoques da casa. Bebidas alcoólicas trancadas na adega, venenos para pragas, guardados pelo jardineiro em um galpão além do pátio da cozinha. Produtos de limpeza na copa. A senhorita Kerr, para sua surpresa, foi instruída a não fazer absolutamente nada. Observe, disse Poirot. É a tarefa que você teria escolhido de qualquer maneira. Quando os outros se dispersaram para essas tarefas sob supervisão, Poirot retornou à biblioteca com o Dr. Morton. O corpo jazia como antes. Poirot não se ajoelhou. Ele nunca gostou de parecer prestar homenagem à morte. Em vez disso, observou de uma altura que lhe permitia medir ângulos na arquitetura da desordem. O vidro estilhaçado cujos cacos irradiavam estranhamente em direção à escrivaninha. O batom fraco na borda. Nenhum tom que Clara usaria com aquele vestido, pensou ele. A lasca de papel queimado na lareira, que ainda não havia completado sua morte, e ainda cheirava levemente a lacre. Olhou para a trava da janela, segura. Olhou para as ferramentas da lareira. Um atiçador ligeiramente desalinhado. O balde de cinzas empurrado como se por um palmo. Reendireitou o atiçador porque o ofendia. Certos venenos, disse Morton, são, felizmente, rápidos. Ele provavelmente sabia muito pouco. No entanto, ele sabia o suficiente, murmurou Poirot, para quebrar o vidro. Quebra-se o que se deseja rejeitar. Mas ele rejeitou o veneno ou o significado do veneno? Morton piscou. O que significa? Poirot estudou o pedaço queimado e, em seguida, o relógio da lareira. Nosso assassino gosta de pequenas encenações teatrais. O visco, o brinde à verdade, a simetria quebrada no pulso. Essas pessoas não apenas matam, elas compõem. Ele se virou, os olhos percorrendo a sala mais uma vez. Vamos permitir que eles se apresentem, por enquanto. Mas não vamos aplaudir tão cedo. Do corredor, vinha o leve arrastar de pés retornando, o silêncio das pessoas que haviam buscado o que lhes fora ordenado e agora temiam o que aquilo significava. Poirot alisou a felpa, da manga, e voltou para o corredor.
onde o visco fazia suas pacientes perguntas verdes acima de suas cabeças e a neve pressionava o rosto contra as janelas como uma ouvinte. Bom, disse ele, agora consideraremos não apenas quem poderia dar a morte a um homem, mas quem poderia fazer de sua morte uma mensagem. Os convidados se reuniram novamente na sala de estar, como se atraídos por fios invisíveis, cada um carregando a tênue marca de culpa, real ou imaginária, gravada no rosto. A neve lá fora havia se adensado como uma cortina, abafando o último som distante do mundo além. Poirot estava de pé junto à lareira, sua pequena figura composta, irradiando imobilidade em meio ao movimento nervoso dos pés e ao crepitar das chamas. O leve cheiro de papel queimado ainda impregnava suas luvas. Ele havia encontrado o que desejava na biblioteca, embora ainda não o nome que procurava. Começou suavemente, como se falasse consigo mesmo. Assassinato não é apenas o ato, é a ideia por trás do ato. Todo assassino, meus amigos, escreve uma mensagem no método. A morte de Sir Adrian não é impulsiva, é composta. Mas para quem foi escrita? Seu olhar pousou por um instante em cada rosto, demorando-se apenas o suficiente para fazer até mesmo os inocentes se intrometerem com o desconforto. A senhorita Kerr sentou-se mais perto da lareira com o caderno fechado, mas a mente, Poirot percebeu, nitidamente aberta. Lawrence Dane permaneceu rígido perto do piano, com uma das mãos apoiada na tampa, como se estivesse em um banco de testemunhas. Lady Beatrice sentara-se perto da cunhada, tocando ocasionalmente o ombro de Clara com a mão trêmula. Julian estava encolhido em um canto, com uma expressão meio desafiadora, meio ansiosa, enquanto os dedos do Dr. Morton tamborilavam suavemente em seu joelho. Poirot anotava esses pequenos ritmos como um maestro anotaria os instrumentos antes de uma sinfonia. Vamos reconstruir, disse Poirot. Sir Adrian foi visto vivo pela última vez às 10h35, não é? Entre essa hora e as 10h38, apenas 3 minutos, o veneno deve ter sido administrado. Ele se virou para Fox. Você jura, meu bom homem, que ninguém entrou na biblioteca depois que você trouxe o uísque? O rosto de Fox permaneceu impassível. Ninguém que eu tenha visto, senhor. A porta ficou entreaberta por um instante quando saí, mas ouvi-a fechar atrás de mim. Fechado por quem? Eu não saberia dizer. Poirot inclinou a cabeça. Então? A porta se fecha. Em poucos minutos, Sir Adrian bebe. Ele desmaia. No entanto, o copo se quebra. Não cai, mas é jogado, eu acho, na lareira. A emoção naquele movimento. Medo, raiva ou acusação. Ele olhou de repente para Clara. Madame, seu marido teve motivo para estar furioso esta noite? Os lábios de Clara tremeram. Mas ela sustentou o olhar de Poirot. Ele ficou inquieto o dia todo. Disse que queria consertar as coisas, embora eu não soubesse o que isso significava. Ele era orgulhoso, facilmente irritável, mas não cruel. Nunca levantou a mão. Ah, mas palavras, madame. Elas cortam mais fundo que facas. O tom de Poirot suavizou-se. Vê, no entanto, a senhora não me parece uma mulher que envenenaria um homem por palavras. Antes que ela pudesse responder, Julian falou com uma ponta de irritação transparecendo. Você fala como se ela tivesse razão. Ela não tinha. Se alguém tinha, era Beatrice. Ele ameaçou arruinar as instituições de caridade dela, não é? Lady Beatrice engasgou. Julian, como ousa? Porque é verdade, disparou o jovem. Ele mesmo me disse que pretendia cortar relações com ela, a menos que ela parasse de financiar aquele maldito refúgio em Londres. Disse que era um paraíso para ladrões. Poirot virou-se bruscamente para ele. E você, monsieur, por que ele contou você esse? A confiança de Julian vacilou. Ele gostava de confiar em mim. Às vezes me tratava como um filho. Às vezes. As sobrancelhas de Poirot se ergueram delicadamente. Julian se mexeu. Quando lhe convinha. Ele nunca foi consistente. Um dia generoso, no outro frio como gelo.
A voz da senhorita Kerr cortou o ar suavemente. Parece, Monsieur Poirot, que Sir Adrian sentia prazer em exercer poder sobre aqueles que lhe eram próximos. Poirot deu um leve sorriso. A senhora observou bem, mademoiselle. Poder... Sim. Ele o exercia como um artista empunha um pincel. É por isso que sua morte, creio eu, é um ato muito particular. Não se trata apenas de vingança, é de correção. Ele deixou a palavra no ar, observando a maneira como os ombros de Clara se enrijeceram, a maneira como os olhos de Dane se voltaram para o chão. Correção, repetiu Poirot suavemente. De quê? De um insulto? De uma traição? De uma verdade? Ele se dirigiu à mesinha onde a bandeja de champanhe ainda repousava. Uma coisa me intriga profundamente. Este copo de veneno não foi preparado às pressas. A escolha do cianeto exige premeditação, discernimento e precisão. No entanto, o copo da vítima continha batom. De quem seria a cor, eu me pergunto. Todos os olhares se voltaram instintivamente para Clara. Ela levou a mão aos lábios. Não é meu, Eu não estava perto dele. Poirot assentiu uma vez. Não, madame. O tom está muito alegre para a senhora. No entanto, está na moda entre as moças mais jovens nesta estação. Seu olhar se voltou quase imperceptivelmente para Elsie, a criada parada junto à porta. Ela empalideceu. Eu limpei os copos, senhor. Talvez fosse de antes. Poirot levantou a mão. Não se preocupe. Nós não condenamos, nós observamos. E observando, aprendemos. Ele se virou para o grupo. Alguém colocou um copo envenenado diante de Sir Adrian, deliberadamente, sabendo qual era o dele ou por engano. Mas quando se mata por engano, não se queima um papel na lareira depois. Havia um propósito naquele ato. O papel continha, eu suspeito, o que nossa vítima pretendia revelar esta noite. Dane se mexeu, incomodado. Você não tem como saber disso. Pelo contrário, respondeu Poirot, posso adivinhar e logo saberei. Pois um testamento, um codicilo, uma carta de confissão, todos são escritos para trazer a verdade à luz. E quando tal verdade arde, a fumaça não passa despercebida. Seus olhos pousaram significativamente em Dane. Especialmente por alguém que redige instrumentos legais. O rosto de Dane corou. Você está me acusando? Acusando? Não, senhor. Eu não acuso ninguém. Eu simplesmente perceber. O vento uivava contra as janelas e em algum lugar ao longe um relógio bateu 11 horas. A voz de Poirot quebrou o silêncio que se seguiu. Não dormiremos esta noite, meus amigos. O assassino está entre nós. E eu não gosto de dividir o teto com a morte. Cada um de vocês escreverá de próprio punho um breve relato de seus movimentos, desde a hora do brinde até a descoberta do corpo. Fox trará papel para escrever. Eu mesmo o recolherei. Há honestidade na linha escrita. Ela atrai tanto quanto esconde. Eles obedeceram, alguns com relutância, outros com uma pressa trêmula. Poirot observava os movimentos atentamente. A hesitação antes de uma palavra, os olhares trocados, os toques nervosos das canetas. Quando finalmente juntou as páginas, segurou-as não como documentos, mas como espelhos da alma. Ele parou na soleira da porta, com a pilha ordenadamente organizada na mão. Pela manhã, disse ele suavemente, a verdade terá começado a se revelar. Pois já vejo um padrão emergindo, uma simetria restaurada. E, meus amigos, simetria é algo que Sir Adrian Waverley valorizava acima de tudo. Ele fez uma leve reverência, sua silhueta emoldurada pela luz do fogo. Então se virou de volta para a biblioteca, onde o leve cheiro de amêndoas amargas ainda pairava no ar, e onde, em meio às cinzas de uma carta meio queimada, esperava o segredo que logo os desvendaria a todos. O fogo ardia baixo na lareira, lançando sombras longas e inquietas ao longo das paredes da biblioteca. Poirot estava sentado na poltrona de Sir Adrian, com a pilha organizada de declarações escritas à sua frente. Lá fora, a tempestade arranhava as janelas com dedos gelados,
e o som do tic-tac do relógio tornava-se irritantemente alto. Cada tic-tac parecia pontuar seus pensamentos, marcando o ritmo lento e deliberado da dedução. Os convidados esperavam na sala ao lado, inquietos e murmurando. Seus medos sussurrados como o farfalhar da seda, ele desdobrou a primeira declaração, de Lady Beatrice. A caligrafia era elegante, antiquada e precisa. Ela alegou ter permanecido na sala de música após o brinde, conversando com a Sra. Archer sobre os preparativos para a manhã seguinte. Às 10h35, ela encontrou o irmão no corredor. Poirot releu aquela linha 2 vezes. Ele disse, "Você ficará satisfeita esta noite." A frase retornou a ele como uma nota dissonante em uma melodia. Sua imprecisão o incomodava. Era o tipo de coisa que um homem diz antes de executar algo definitivo, algo teatral. A próxima declaração foi do Sr. Dane. A caligrafia do advogado era firme e deliberada, mas Poirot percebeu que a ponta da caneta pressionava o papel com muita força. Um sinal de tensão. Dane confirmou que discutiu um codicilo com Sir Adrian, alegando que o objetivo era restaurar certas disposições de caridade. No entanto, Poirot se lembrou do que Julian havia dito, que Sir Adrian ameaçado para sacar esses fundos. 2 contas opostas, ambas ditas com convicção. Uma delas deve ser falsa. Poirot deixou o papel de lado e estendeu a mão para a declaração de Clara. Suas palavras eram frágeis, irregulares à tinta borrada onde lágrimas ou mãos trêmulas haviam manchado a página. Ela insistiu que só saíra do escritório em busca da chave do cofre do marido às 10h25 e que não entrara mais na biblioteca depois disso. Seu relato coincidia com o horário em que Fox trouxera o uísque. E, no entanto, Poirot refletiu, o batom no copo não lhe pertencia. Uma mulher com seu gosto jamais usaria um tom tão vulgar. A declaração de Julian seguiu, leviana à primeira vista, mas a mão traía impaciência em vez de culpa. Ele se instalou na sala de bilhar até às 10h28, depois na sala de fumantes, sozinho com um cigarro e meus pensamentos. A sobrancelha de Poirot se contraiu. Sozinho. Os homens costumavam escrever quando não conseguiam dar conta do seu tempo. Então veio a declaração da senhorita Kerr, a que ele mais esperava. Era concisa, exata, quase jornalística. Ela mencionou ter testemunhado a discussão entre Dane e Sir Adrian, observado as horas e ouvido a frase de Sir Adrian sobre a verdade sob o visco. Poirot sorriu levemente diante da precisão da frase. Era o relato de uma mulher treinada para enxergar detalhes sem deixar que a emoção os distorcesse. No entanto, faltava algo. A senhorita Kerr registrou o que ela erra e ouviu, mas nada do que ela sentido. Essa omissão foi deliberada. A declaração do Dr. Morton foi completa, é claro, horários, locais e deduções clínicas, mas havia uma sutil atitude defensiva em sua linguagem. Ele enfatizou sua própria inocência com muita força, como se antecipasse suspeitas. Poirot conhecera muitos homens que escondiam a culpa sob a armadura do profissionalismo. Ele se perguntou, Morton teria medo de ser implicado ou de ser exposto a um segredo completamente diferente? O último era de Elsie, a criada. Sua caligrafia era infantil, incerta. Ela alegou estar no corredor, arrumando a coroa de flores quando ouviu o grito, e que não havia tocado nos copos novamente depois de limpá-los mais cedo. Poirot colocou o bilhete de lado. Uma frase curiosa, de novo. Ele fez uma anotação mental para retornar a ele. Ele se recostou com os dedos entrelaçados. Cada história, murmurou, se encaixa, como as peças de um quebra-cabeça, mas uma peça está virada de cabeça para baixo. A porta se abriu com um rangido. A senhorita Kerr entrou silenciosamente, segurando 2 xícaras de café. Achei que o senhor gostaria de algo quente, Monsieur Poirot. Os outros estão ficando inquietos. Ele aceitou a xícara com um pequeno sorriso. Merci, mademoiselle. A senhora é muito atenciosa. Diga-me.
Qual é a temperatura do ar naquele cômodo? Ela piscou. O ar. Sim, sim. O ar de tensão, de medo. Como é respirar? Como o jornalista em você descreveria? Ela hesitou. Depois deu um leve sorriso. Inquietos. Eles têm medo do senhor, monsieur. Ah, mas isso é bom, disse Poirot bebendo delicadamente. O medo solta a língua onde a lógica não consegue. Ele a olhou pensativamente. A senhora é observadora, Mademoiselle Kerr. Acho que já viu muita coisa. Já vi o suficiente para saber que esta família é cheia de segredos, respondeu ela, e que a morte de Sir Adrian não se trata apenas de dinheiro. Ah, murmurou Poirot com os olhos brilhando. Então a senhora também sentiu a coisa por baixo. A emoção que envenena o copo antes mesmo do cianeto. Diga-me, mademoiselle, por acaso viu a esposa de Sir Adrian esta noite antes do brinde? Sim, ela estava no conservatório sozinha. Parecia assustada. Assustada, repetiu Poirot suavemente. E, no entanto, ela foi para o lado dele quando ele caiu. Amor e medo, muitas vezes compartilham a mesma pulsação. Ele se levantou alisando o colete. Venha, mademoiselle. Vamos nos juntar aos outros. Entraram na sala de estar. Os convidados se voltaram para Poirot, como planetas ansiosos orbitando seu pequeno e brilhante sol. Ele colocou a pilha de declarações sobre a mesa. Começamos, disse calmamente. Mas agora precisamos refinar o quadro. Um crime como este é como um bordado, n'est-ce pas? Cada fio cruza o outro, e só quando você dá um passo para trás é que consegue ver o desenho. Julian zombou. Design? Parece mais loucura. Loucura, disse Poirot calmamente. É apenas lógica mal compreendida. Seus olhos se moveram de um rosto para o outro. Um de vocês colocou uma bebida envenenada diante de Sir Adrian. Um de vocês queimou uma carta na lareira. Um de vocês sabe o que ele quis dizer quando disse «Você ficará satisfeito esta noite». E talvez mais, sabe por que ele usava abotoaduras descombinadas. Um murmúrio percorreu a sala. Clara apertou as mãos. Incompatíveis? Mas ele nunca iria exatamente, madame. Nunca. A menos que ele quisesse nos dizer algo mesmo morrendo. Poirot caminhou até a janela. A neve espessa pressionava o vidro, refletindo a luz do abajur como gelo em um espelho. Sir Adrian Waverley era um homem obcecado por equilíbrio, simetria e perfeição. Sua morte não foi aleatória. Foi o movimento final de um projeto que ele mesmo iniciou. Houve um longo silêncio. Então Lady Beatrice sussurrou. Você quer dizer? Elizabeth? Poirot se virou. Acho, madame, que Sir Adrian esperava a morte dele. A questão é, quem ele esperava que a entregasse? Ele olhou ao redor da sala. Cada rosto pálido, cada coração martelando sob o disfarce. E sorriu gentilmente, quase com ternura. Amanhã de manhã eu saberei. Mas esta noite descansaremos com nossos pensamentos. E, meus amigos, esperemos que eles sejam gentis conosco. Ele se virou para Fox. Tranque as portas novamente, por favor. Assassinato tem um jeito de se espalhar quando deixado sem vigilância. E quando o mordomo obedeceu, a última brasa na lareira se apagou, deixando a grande casa de Waverley mergulhada em silêncio. O visco acima deles, brilhando fracamente como um segredo que se recusava a morrer. A mansão dormia inquieta sob seu manto de neve. Em algum lugar nas profundezas das paredes, os canos gemiam de frio, e o vento suspirava pelas chaminés como um fantasma triste. Poirot se retirara não para a cama, mas para a contemplação, abrigado mais uma vez na biblioteca. Diante dele jaziam os restos queimados da carta recuperada da lareira, nada mais que um canto enegrecido com um leve traço de tinta que resistira à chama. Bastou-lhe ver as curvas de um C maiúsculo, a curva de um L e a tênue cauda de um E. Girou-a delicadamente entre os dedos, os olhos brilhando à luz fraca da lamparina. Um nome, murmurou. Ou talvez uma palavra. Ele organizou os pedaços em uma folha de papel branco, observando o padrão das marcas de queimadura.
O fogo havia sido alimentado às pressas, mas as bordas se curvavam para dentro, não para fora. Alguém havia pressionado a carta com mais força contra as brasas, em vez de jogá-la de longe. Um gesto desesperado, não calculado. Pânico, não planejamento. Sussurrou para si mesmo. E pânico, ele revela. Uma batida suave soou na porta. Poirot olhou para cima. Era Clara Waverley, envolta num roupão claro, o cabelo desfeito, o rosto pálido, mas sereno. Eu não consegui dormir, disse ela baixinho. A casa parece mal assombrada esta noite. Poirot gesticulou para a cadeira à sua frente. A tristeza, madame. Ela percorre os corredores como uma corrente de ar. Ela afeta a todos. Mas diga-me, foi só a tristeza que a expulsou do seu quarto? Ela hesitou, depois suspirou. Não, foi memória. Tem coisas que eu deveria ter te contado antes. Sobre Adrian. Ele assentiu gentilmente. Os mortos falam através dos vivos, madame. Vamos ouvi-lo juntos. Ela se sentou, girando a aliança. Ele mudou nestes últimos meses. Frio, desconfiado. Falava muito em traição, embora eu não soubesse do que. Às vezes eu o pegava escrevendo na biblioteca até altas horas da noite. Quando eu perguntava o que era, ele respondia. Uma questão de consciência. E então trancava a gaveta. A gaveta da esquerda? Poirot perguntou suavemente. Ela assentiu. Sim, o mesmo onde eu achava que a chave do cofre estava guardada. Poirot inclinou-se ligeiramente para a frente. E o cofre em si? Você chegou a abri-lo? Só uma vez, meses atrás. Havia joias, papéis e... Ela hesitou. Um envelope lacrado endereçado a alguém chamado E. Kerr. O olhar de Poirot se aguçou. Senhorita Evelyn Kerr? Acredito que sim. Achei estranho. Mas Adrian disse que era um assunto particular. Ele me disse para nunca mencionar isso. Poirot recostou-se lentamente, alinhando os fragmentos com uma precisão silenciosa. Muito interessante, murmurou. Seu marido era um homem que gostava de controle, mas neste caso, ele depositou confiança fora da família. Isso, madame, é sempre perigoso. Ela se levantou incerta. Você acha que a senhorita Kerr? Poirot levantou a mão. Nós não pensamos. Nós observamos. Mas agradeço a sua coragem, madame. Agora vá, descanse se puder. A verdade... Ela já está impaciente para ser descoberta. Depois que ela se foi, Poirot permaneceu imóvel por vários minutos. Então, com uma decisão repentina, abriu a escrivaninha. A gaveta estava trancada, mas os dedos finos de Poirot se moveram com destreza. Em instantes, o mecanismo cedeu com um clique. Dentro, havia uma correspondência espalhada, uma caneta de prata e um envelope com leves manchas de cinza. O lacre havia sido rompido. Dentro havia uma única folha de papel grosso, em branco. Poirot a estudou em silêncio, seus olhos traçando marcas invisíveis de tinta sob a luz do abajur. Pegou uma vela e segurou a página acima da chama por tempo suficiente para que letras marrons e tênues florescessem em sua superfície. Ele leu uma vez, depois outra. Sua expressão não mudou, mas uma satisfação silenciosa acendeu-se em seus olhos. Ah, sussurrou. Então é assim que o vento sopra. Dobrou a página e a devolveu ao envelope. Amanhã testaremos a honestidade de Mademoiselle Kerr. Ele apagou a vela e a noite o envolveu como uma mão fechada. A manhã chegou pálida e relutante, envolta em neve e silêncio. Os convidados se reuniram novamente na sala de jantar, submissos e insones. A lareira havia sido reacendida, mas seu calor pouco fez para dissipar a tensão que pairava no ar. Poirot entrou pontualmente às 8, imaculado como sempre, o bigode brilhante e a postura calma. Bon matin, meus amigos, disse ele suavemente. Espero que todos tenham sobrevivido à noite sem mais tragédias, não é? Ninguém respondeu. Clara evitou o olhar da senhorita Kerr. Dane encarou seu chá intocado. Julian parecia vazio, sua bravata esgotada. Poirot ocupou seu lugar à cabeceira da mesa, como se presidisse um tribunal silencioso.
Há questões que precisamos esclarecer, começou ele. Ontem à noite, pedi a cada um de vocês que registrasse seus movimentos. Agradeço a cooperação. Agora, porém, exijo a verdade. Não por escrito, mas em palavras. Doutor, o senhor começará. O Dr. Morton pareceu assustado, mas obedeceu. Fiquei no meu quarto depois de examinar o corpo. Dormi pouco. Você, por exemplo, não visitou o escritório? O tom de Poirot era suave. Certamente que não, respondeu o médico rapidamente. Por que eu faria isso? Talvez, disse Poirot, para confirmar que a causa da morte do seu paciente foi de fato veneno e não algo mais. Cirúrgico? Morton corou. Isso é um absurdo. Poirot inclinou a cabeça. Ah, concordo. Mais absurdo é uma rede fina para capturar a verdade. Obrigado, doutor. Seu olhar se voltou para a senhorita Kerr. E a senhorita, mademoiselle, recebeu alguma carta de Sir Adrian nas últimas semanas? O jornalista hesitou um pouco demais. Um bilhete curto, sim. Um convite para a festa de Natal. Por quê? Os olhos de Poirot brilharam levemente. E nada mais? Nenhum documento confiado à sua guarda. Não, ela disse com a voz firme. Curioso, murmurou Poirot, porque parece que Sir Adrian lhe escreveu outra. Uma que ele não pretendia enviar, mas sim revelar. Naquela carta ele escreveu apenas 5 palavras. Ele tirou o papel dobrado do bolso. Sob o visco, a verdade floresce. Um arrepio coletivo percorreu a mesa. O que isso significa? Julian murmurou. Significa, disse Poirot com o olhar firme, que Sir Adrian planejou sua morte como uma peça teatral. O visco foi seu palco, o veneno seu ato final e a plateia, sua família. Ele deixou o silêncio se estender antes de continuar, com a voz mais suave, mas afiada como aço. A questão, meus amigos, é quem mudou o final. Clara levantou-se abruptamente, pálida como linho. Quer dizer que ele planejou? Não, madame, disse Poirot. Ele antecipado. Ele conhecia seu próprio círculo muito bem. Alguém aqui temia o que ele pretendia revelar. Alguém aqui garantiu que ele nunca terminaria sua confissão. Seus olhos pousaram na senhorita Kerr calmos, mas implacáveis. E talvez, mademoiselle, a senhora não tenha sido apenas a observadora da história, mas a guardiã. Ela o encarou e, por um breve e trêmulo momento, a máscara de compostura se rompeu. Poirot viu a verdade tremeluzir ali. Culpa, medo e algo completamente diferente. Pena. Ah, murmurou Poirot quase gentilmente. Agora entendo. Você não o envenenou. Mas sabe quem o envenenou? O quarto prendeu a respiração enquanto o fogo crepitava levemente atrás dele. E em algum lugar além das janelas, a neve continuava a cair, macia, implacável e branca como a neve que começara a derreter. A compostura da senhorita Kerr, tão cuidadosamente mantida, vacilou como uma vela ao vento. Sua mão tremia levemente ao pousar a xícara, a porcelana tilintando suavemente contra o pires. O olhar de Poirot não a abandonou. Os outros observavam em silêncio. Os rostos tensos, com uma estranha mistura de pavor e fascínio. A neve lá fora havia engrossado, pressionando sua face branca e fria contra as janelas, como se estivesse escutando a culpa humana. Ela finalmente o encarou. Você acha que eu sei quem o matou? Disse ela em voz baixa, mas firme. Poirot inclinou a cabeça. Eu não acho, mademoiselle. Eu observar. Você é uma mulher acostumada à verdade, mas esta noite aguarda como se fosse uma criança em perigo. Isso me diz que não cabe a você revelá-la. Mesmo assim, você a carrega consigo. Sua garganta se moveu lentamente. Você disse que Sir Adrian antecipou a morte dele. Se isso for verdade, então a carta, a que ele queria me enviar, não era sobre o crime. Era sobre o confissão. Ah, murmurou Poirot suavemente. E talvez ambos sejam a mesma coisa. Os outros se mexeram inquietos. As mãos pálidas de Clara agarraram a borda da mesa, e os olhos de Dane se voltaram para ela, rápidos e inquisitivos. Lady Beatrice se inclinou para a frente, sua voz um sussurro de renda e medo.
O que Adrian poderia ter a confessar? Certamente você não está sugerindo. Não sugiro nada, interrompeu Poirot gentilmente. Eu escuto. Reúno os fios e espero até que formem o padrão que desejam revelar. Voltou-se novamente para a senhorita Kerr. Mas vamos ajudar a verdade a respirar um pouco. Quando recebeu a carta de Sir Adrian, mademoiselle, o que ele lhe pediu? As palavras dele, como a senhora se lembra, precisamente. Os olhos da senhorita Kerr baixaram para a mesa. Sua voz era quase inaudível. Ele me pediu para testemunhar algo. Disse que haveria uma revelação na noite de Natal. Queria alguém imparcial. Alguém que escrevesse o que viu, não o que lhe foi dito. Uma cronista da verdade, disse Poirot suavemente. E, no entanto, a cronista chegou e encontrou seu objeto morto. Ela assentiu levemente. Quando o vi deitado ali, pensei que era ironia. Ele queria revelar a verdade, mas se tornou vítima dela. Julian deu uma risada nervosa que morreu quase imediatamente. Você fala como se o homem tivesse planejado o próprio assassinato. O bigode de Poirot se contraiu. Não foi planejado, monsieur. Foi convidado. Há uma diferença. O homem que deixa a isca para uma armadilha não espera ser pego nela. No entanto, Sir Adrian expôs segredos demais diante de olhos demais. Um deles se quebrou. O Dr. Morton pigarreou. Você não pode acreditar seriamente que alguém aqui estava conduzido a assassinar simplesmente por uma vaga ameaça de exposição. É um absurdo. O olhar de Poirot se voltou para ele, suave, mas inflexível. Absurdo, doutor? Talvez. Mas pense bem. A culpa é uma companheira estranha. Ela não dorme, sussurra no escuro e faz de tudo para se silenciar. Morton apertou os lábios. Você me acha culpado? Acho que o senhor sabe mais do que diz, respondeu Poirot. Por exemplo, que Sir Adrian o consultou não apenas como médico, mas como homem discreto. O que ele temia por sua saúde, hein? O médico hesitou. Ele sofria de exaustão nervosa, estresse, insônia. Nada mais. Nada? Repetiu Poirot suavemente. E, no entanto, encontro na mesa dele uma receita não utilizada, escrita com a sua própria mão para um sedativo contendo cianeto de sódio. Você o chamou de terapêutico, não é? Mas talvez outra pessoa tenha visto apenas a palavra cianeto. Morton perdeu a cor. Aquela receita estava trancada. Trancada, de fato, disse Poirot gentilmente. E, no entanto, doutor, as fechaduras são péssimas guardiãs quando a tentação tem a chave. O silêncio que se seguiu foi pesado e absoluto. Clara se levantou um pouco com a voz embargada. Você não pode acusá-lo. O Dr. Morton cuida desta família há anos. Ele é leal. Ele é. Poirot levantou a mão. Não acuso ninguém, madame. Eu ilumino sombras. Cabe a cada um de vocês ver o que se esconde por trás delas. Ele foi até a janela, abrindo a cortina. A neve lá fora havia cessado, deixando o mundo como uma extensão branca intocada por pegadas. Esta casa é como aquela neve, disse ele baixinho. Tão pura em cima, tão fria embaixo, mas a verdade é que é um calor que derrete. A senhorita Kerr falou de repente. Eu sei o que ele queria revelar. As palavras caíram na sala como pedras na água. Todos os olhares se voltaram para ela. Poirot não se mexeu. Vá em frente, mademoiselle. A voz dela tremeu, mas não vacilou. Sir Adrian descobriu que alguém estava alterando suas contas de caridade. Grandes quantias estavam desaparecidas, desviadas. Ele tinha provas. Pretendia expô-las esta noite. Um som estrangulado veio de Lady Beatrice. Ele sabia? O olhar de Poirot se voltou para ela. Ah, então era você quem cuidava das instituições de caridade. Lágrimas brilhavam nos cantos dos seus olhos. Sim, mas eu não fiz nada desonesto. Movi o dinheiro apenas para protegê-lo. Dos seus próprios negócios imprudentes. Ele me acusou de traição, mas foi ele quem traiu a família primeiro. Dane interrompeu bruscamente.
Isso não é verdade, Beatrice. Você usou o dinheiro para pagar suas dívidas, as dívidas de jogo que seu marido deixou. Seu rosto ficou vermelho. Como você ousa? A voz de Poirot cortou a discussão crescente, calma, mas com uma firmeza que o silenciou. Senhores, senhoras, não nos acusaremos uns aos outros como crianças num parque infantil. Há culpa suficiente aqui para aquecer um cemitério, mas apenas um entre vocês derramou a morte num copo. Ele se virou novamente para a senhorita Kerr. Mademoiselle, esta confissão de roubo foi escrita por Sir Adrian, não foi? Foi esse o documento que ele queimou? Ela assentiu lentamente. Ele me disse isso mais cedo naquela noite. Ele pretendia destruir o primeiro rascunho antes de ler o segundo em voz alta. Mas alguém o interrompeu. Alguém, disse Poirot suavemente, que não permitiu que nem mesmo o primeiro rascunho existisse. A tensão agora era viva, vibrando a cada respiração. Os olhos de Poirot se demoravam em cada rosto. Lady, Beatrice tremendo. Dane rígido de fúria. Morton pálido. Clara perdida em silenciosa angústia. Julian indecifrável e a senhorita. Kerr firme, porém pesarosa. Poirot deu um leve sorriso, quase gentil. Estamos quase lá. A teia se estreita. Mas uma teia só é bela quando completa. Ele se virou para a porta. Preciso visitar o galpão do jardim. Lá, creio, encontraremos não apenas as ferramentas do jardineiro, mas também a peça que faltava no nosso molde. A voz de Julian quebrou o silêncio incrédula. O galpão com esse tempo? Os olhos de Poirot brilharam. Mas sim, pois é lá, imagino, que a verdade escolheu se esconder. E mesmo na neve, pegadas, elas não mentem. Ele saiu para o corredor, seus sapatos engraxados sem fazer barulho no carpete. O leve aroma de ar frio e pinho, o seguindo. Atrás dele, os outros estavam imóveis em seus assentos, seus corações batendo em uníssono com uma única e terrível percepção que o mundo lá fora poderia estar em silêncio, mas a verdade já estava caminhando em direção a eles. A luz da manhã era tênue e cinzenta, infiltrando-se pelas janelas embaçadas pela geada, como uma verdade relutante. Poirot caminhava sozinho pelo terraço, seu pequeno corpo envolto em um casaco imaculado, suas botas deixando marcas nítidas na neve. O ar lhe fustigava o rosto, cortante e parado, o tipo de frio que mantinha o som cativo. À frente, o galpão do jardim se agachava na beira da propriedade, uma estrutura baixa de madeira, semi-enterrada em montes de neve, com a porta entreaberta, como se alguém tivesse saído às pressas. Ele parou antes de entrar, observando as pegadas fracas que levavam até lá. Eram pequenas, estreitas e deliberadas. Passos dados por alguém que sabia para onde estava indo e desejava deixar o mínimo de rastros possível. A neve caíra espessa durante a noite, mas perto da soleira, algumas impressões parciais permaneciam borradas, mas nítidas o suficiente para seus olhos aguçados lerem. Ajoelhou-se cuidadosamente, os dedos pairando sobre as pegadas. Sapatos de mulher, murmurou, mas o passo, firme, controlado. Não o agitar nervoso da classe servil. Não, isso é propósito. Lá dentro o ar estava carregado com o cheiro de terra e terebintina, ferramentas penduradas ordenadamente nas paredes. O jardineiro, Poirot notou, era um homem de ordem. No entanto, uma prateleira estava desorganizada, uma caixa de potes de vidro empurrada às pressas para o lado, uma lata virada e, perto dela, uma pequena garrafa marrom. Ele a pegou delicadamente. O rótulo desbotado e enrolado dizia cianeto de potássio, para uso no controle de pragas. A rolha estava faltando. Ele a girou lentamente na mão enluvada, observando a borda. Uma leve mancha de ruge marcava o vidro, quase invisível contra a superfície marrom opaca. Ah, sussurrou Poirot. Voltamos à cor da mentira.
Ele recolocou o frasco, notando que uma das prateleiras exibia o contorno tênue de um segundo frasco, recentemente removido. 2 venenos, disse ele suavemente. Um desaparecido. O outro encontrado convenientemente. Ele examinou o chão perto da bancada. Lá, levemente impressos na terra, estavam os saltos arredondados de um sapato feminino. E ao lado deles, a marca estreita de algo pequeno e metálico. Ele se abaixou, limpando uma camada de serragem, e descobriu um grampo de cabelo ligeiramente torto na ponta. Poirot sorriu, satisfeito. Mesmo o criminoso mais cauteloso deixa um toque de vaidade. Ele guardou o alfinete cuidadosamente no bolso, virou-se e fechou a porta do galpão atrás de si. Enquanto voltava para casa, uma figura surgiu no terraço. Julian Waverley, com a gola levantada para se proteger do frio e o rosto pálido. Monsieur Poirot, o que o senhor está fazendo aqui? O bigode de Poirot tremeu de divertimento. Eu tomo ar, monsieur. E talvez um pouco de verdade com ele. Às vezes, é preciso olhar além das paredes para ver o que elas escondem. As mãos de Julian estavam enterradas nos bolsos. Seus olhos, porém, estavam inquietos. Você acha que o assassino escondeu alguma coisa aí? Eu acho, disse Poirot suavemente, que o assassino pensou que a neve iria esconder eles. Mas a neve, meu jovem amigo, é a mais indiscreta das testemunhas. Ela se lembra onde os outros esquecem. Julian hesitou. Você não acredita mesmo que foi um de nós? Ah, mas quem mais poderia ser? Lé perguntou Poirot suavemente. Os criados foram mantidos na cozinha sob ordens, e o jardineiro, ele não aparece nesta casa desde ontem de manhã. Só resta você e sua encantadora família. Julian se encolheu. Você fala como se fosse uma frase. Poirot o observou atentamente. A culpa, monsieur, nem sempre é por assassinato. Às vezes é pela ideia de assassiná-lo. Ele limpou a neve da manga. Agora faça a gentileza de se juntar aos outros. Já estarei com você. Quando Poirot retornou à mansão, a atmosfera havia mudado. A manhã não havia dissipado a tensão, mas a intensificado. Lady Beatrice estava perto da lareira, com os olhos vermelhos, mas desafiadores. O Dr. Morton e o Sr. Dane conversavam em voz baixa, parando abruptamente quando Poirot entrou. A senhorita Carey estava sentada à parte, com o caderno fechado, o olhar distante. Clara Waverley não estava à vista. Poirot cruzou as mãos atrás das costas. Onde está Madame Waverley? Fox, o mordomo, falou baixinho. No quarto dela, senhor. Ela parecia indisposta. Quer que eu a chame? Não, disse Poirot em tom gentil, mas firme. Deixe-a descansar. A verdade não corre, mesmo quando os corações correm. Ele foi até a mesa onde os restos do café da manhã jaziam intocados. Eu estava dando uma volta, anunciou. E a neve me contou uma história. Gostaria de ouvi-la? Julian olhou para ele inquieto. Uma história? Sim. Um conto encantador sobre uma senhora que caminha até o galpão do jardim antes do amanhecer, carregando uma pequena garrafa. Ela acredita que a neve que cai cobrirá seus rastros, mas se esquece de que a neve também cai nos cabelos, nos ombros, nas bainhas dos casacos, e que a ausência de neve pode ser mais reveladora do que sua presença. A voz de Lady Beatrice tremeu. Você encontrou rastros? De fato, madame. E além disso, encontrei o frasco desaparecido. O veneno usado para matar Sir Adrian veio do galpão. E alguém muito recentemente tentou devolvê-lo. Um suspiro suave escapou da senhorita Kerr e todos os olhares se voltaram para ela, mas Poirot apenas sorriu levemente. Não tema, mademoiselle. A pessoa que colocou a garrafa ali não é você. Acho que você é a guardiã da chama. Sábia demais para queimar as mãos nela. Ele olhou para Dane, depois para Morton, e seu olhar finalmente pousou em Lady Beatrice. A senhora, madame, tem um motivo. A exposição de suas transações financeiras, mas não a coragem para tamanha violência. O envenenador. Não, eles exigem mãos calmas, um certo distanciamento.
Uma mente que se considera acima da moralidade. Morton se endireitou. Certamente você não está sugerindo... Não sugiro nada, interrompeu Poirot suavemente. Eu deduzir. A letra da morte, doutor, tem estilo. Veja bem, o veneno de Sir Adrian foi aplicado com precisão. Nem de mais, nem de menos. O suficiente para a morte, não para a bagunça. Isso eu acho foi obra de um homem de ciência. Ou... Ele se virou lentamente em direção à porta. Uma mulher que aprendeu com uma. A porta rangeu então e Clara apareceu pálida e serena novamente. Seus olhos encontraram os de Poirot. Você acredita que eu o matei? Poirot curvou-se levemente. Acredito, madame, que a senhora serviu a bebida que o matou. Mas se a senhora sabia o que serviu, isso é outra questão. Clara prendeu a respiração e sentiu os nós dos dedos embranquecerem no encosto da cadeira. Você acha que alguém me passou isso? A expressão de Poirot se suavizou. Sim, uma mente perspicaz. Alguém que sabia que você obedeceria por hábito, não por suspeita. O envenenador nem sempre é a mão que mata, mas a vontade que comanda. A sala estava completamente silenciosa. O tic-tac do relógio preenchia o silêncio como uma batida de coração. Os olhos de Poirot percorreram todos eles mais uma vez, calmos e precisos. Chegou a hora, disse ele calmamente, de testar não álibis, mas lealdades. Pois nesta casa, a verdade não se esconde no ódio, mas na devoção. Ele se virou para o fogo, o tênue reflexo da chama tremeluzindo em seus olhos. E quando a devoção mata, meus amigos, ela o faz com a mão mais gentil de todas. Por um longo momento ninguém falou. O fogo crepitava suavemente, o único som que ousava perturbar o silêncio que Poirot havia lançado sobre o aposento. Clara Waverley permaneceu imóvel junto à porta, o rosto pálido e tenso, sob o brilho da luz das velas. Os outros evitaram seu olhar. Se por pena, dúvida ou medo, ninguém sabia dizer. Poirot, como sempre, estava perfeitamente sereno. Seu olhar se movia suavemente de um rosto para outro, lendo cada tremor, cada respiração meio engolida. É curioso, começou ele com a voz baixa, mas clara. Quando se comete um crime passional, há calor, caos, impulso. Mas este crime tem elegância, cálculo. Foi concebido não com raiva, mas em silêncio. Fez uma pausa, deixando suas palavras se assentarem como poeira sobre superfícies polidas. O assassino de Sir Adrian, continuou suavemente, não atacou por ódio. Atacou por crença. A mão de Lady Beatrice tremia contra a xícara de chá. Crença? Em que, Monsieur Poirot? Em retidão, respondeu ele simplesmente. É perigoso quando uma pessoa se convence de que a moralidade se curva aos seus próprios propósitos. Essas pessoas matam não para destruir, mas para corrigir. Julian deu uma risada fraca e frágil. Você fala como se fôssemos todos fanáticos. Isso foi veneno, não uma cruzada. Poirot virou-se para ele, estreitando os olhos ligeiramente. Ah, mas talvez o veneno tenha sido escolhido justamente porque não causa violência. É o método da mente, não do punho. Diga-me, Monsieur Julian, seu tio alguma vez lhe confiou os negócios dele? Julian piscou pego de surpresa. Não exatamente. Ele disse que eu era muito impulsivo. É mesmo? Poirot inclinou a cabeça. E, no entanto, você herdaria quase tudo, não é? Eventualmente sim, disse Julian. Mas não tão cedo. Ele deixou claro que pretendia viver pelo menos mais 20 anos. Não, disse Poirot gentilmente. Sir Adrian não pretendia nada disso. Veja bem, ele havia reescrito o testamento. Esse, meu jovem amigo, era o verdadeiro propósito do seu brinde, declarar sua conclusão, que aí reside o motivo de alguém que temia mais a caneta do que o veneno. O silêncio se aprofundou. Todos os olhares se voltaram para o Sr. Dane, cujo rosto estava pálido. Eu não sei nada sobre um Novo Testamento, gaguejou. Poirot o encarou calmamente. O senhor era o advogado dele. Elaborou o codicilo que ele mencionou. Mas ontem à noite o senhor nos disse que se tratava de disposições de caridade. Era totalmente verdade?
Danny hesitou, depois desviou o olhar. Ele falou vagamente sim. Mas juro que nunca vi um documento final. Ah, murmurou Poirot, mas você viu um documento, e talvez não fosse tão vago quanto você finge. Ele deu um passo à frente, com a voz baixa, mas implacável. Sir Adrian era um homem que amava a simetria, não é? Ele desprezava o desequilíbrio, tanto em seus negócios quanto em sua casa. Seu testamento não era diferente. O dinheiro que ele dava à família era proporcional, preciso, até descobrir que alguém o havia roubado. Então, de repente, surgiu uma nova cláusula, que restaurava a ordem removendo um beneficiário. Os olhos de Poirot brilharam. Quem teria sido, Monsieur Dane? A garganta de Dane se moveu silenciosamente. Por fim, ele sussurrou. Julian. Julian se assustou, o rosto corado. Isso é mentira? É mesmo? Perguntou Poirot suavemente. Sir Adrian pretendia deixar-lhe apenas uma modesta mesada e o restante para a esposa. Ele a considerava descuidada, uma jogadora por temperamento, se não por hábito. Ele disse isso à senhorita Kerr, creio eu, durante uma de suas entrevistas noturnas. Não é verdade, mademoiselle? A senhorita Kerr assentiu lentamente, com o olhar firme. Ele me disse que havia perdido a fé na disciplina de Julian, que pretendia consertar as coisas pelo bem de Clara. Clara respirou fundo. Ele nunca me disse isso. Não, disse Poirot suavemente. Ele pretendia fazer uma surpresa. Um gesto de reconciliação, mas em vez disso, tornou-se uma sentença de morte. Julian deu um passo à frente com a voz trêmula. Você não pode achar que eu o matei. Eu estava na sala de bilhar. Pergunte ao Dr. Morton. Morton assentiu rapidamente. Ele estava. Por pelo menos 10 minutos. Poirot inclinou a cabeça. Sim, tempo suficiente para que o ato fosse cometido, pela mão de outra pessoa. A tensão aumentou novamente. Poirot andava lentamente de um lado para o outro, com as mãos cruzadas atrás das costas. Consideremos, meus amigos, a própria xícara. Sabemos que havia vestígios de batom, não o tom de Madame Waverley. O envenenador, portanto, deve tê-lo usado antes dela. Mas por que arriscar tal erro? Por que não um copo novo? Ele se virou de repente para o mordomo. Fox, diga-me, alguém retirou os copos depois do brinde? Sim, senhor, respondeu Fox prontamente. Cerca de 10, talvez 12. Eu mesmo os levei para a copa. A senhorita Elsie ajudou a lavá-los. Poirot deu um leve sorriso. Merci. E a senhorita Elsie, ela não está aqui? Ela está nos aposentos dos criados, senhor, disse Fox, hesitante. Bastante aflita, coitada. O olhar de Poirot se aguçou. A angústia. Muitas vezes é a sombra da culpa, mas às vezes do medo. Ele se dirigiu à porta. Acho que está na hora de falarmos com ela. Os outros trocaram olhares inquietos. Danny sussurrou algo para Lady Beatrice, que balançou a cabeça em silêncio. Poirot parou na soleira da porta e se virou mais uma vez. Mais uma observação antes de ir, disse ele. A garrafa encontrada no galpão tinha uma marca de rouge. No entanto, a mulher que a manuseou mais recentemente não usa essa cor. Quem então usa? Seus olhos se voltaram rapidamente para o espelho acima da lareira. Refletida ali, tênue, mas inconfundível, estava a imagem de Lady Beatrice. Seus lábios pintados com o mesmo tom coral brilhante que Poirot vira no vidro. Por um instante, ela congelou. Então, com uma risada trêmula, disse: Certamente, Monsieur Poirot, o senhor não imagina que eu... Poirot levantou a mão. Não imagino nada, madame. Eu só observar. E percebo que a cor do seu batom fala muito alto mesmo. A xícara de chá escorregou de sua mão, espatifando-se no chão. Ninguém se mexeu. Poirot curvou-se levemente. Perdoe-me. É sempre desagradável quando a verdade mancha a porcelana da nossa civilidade. Mas não devemos confundir polidez com inocência. Ele se virou para Fox, com o tom de voz novamente ríspido. Traga a senhorita Elsie, por favor. Chegou o momento de ela nos contar o que viu, e o que ela não queria que ninguém mais soubesse. Enquanto o mordomo saía apressado da sala,
Poirot ajustou os punhos com calma e precisão. A tempestade lá fora havia se acalmado, mas lá dentro o ar parecia vivo, trêmulo de tensão, pesado com algo próximo à revelação. A verdade, murmurou quase para si mesmo, é como a neve. Pode-se pisoteá-la, enterrá-la até derretê-la, mas ela sempre retorna à superfície. Ele olhou para a porta, onde passos fracos se aproximavam vindos do corredor. E agora, meus amigos, disse ele baixinho, vamos ouvir a voz daquele que limpou os copos. A porta se abriu com um rangido hesitante, e a jovem criada entrou, com os olhos arregalados e vermelhos de tanto chorar. Ela agarrou o avental como se ele pudesse protegê-la do peso de cada olhar que agora se voltava para ela. Poirot assentiu levemente, tranquilizando-a, guiando-a gentilmente até uma cadeira perto da lareira. Mademoiselle Elsie, disse ele suavemente, a senhora já foi muito corajosa. Não é fácil servir numa casa onde a morte veio jantar. Mas agora precisamos ser muito honestos um com o outro, n'est-ce pas? Só quero entender o que a senhora viu ontem à noite, quando limpou os copos depois do brinde. Ela fungou com a voz baixa. Eu os lavei como de costume, senhor. Os convidados os deixaram espalhados pela sala de estar. Alguns tinham marcas de batom, outros não. Levei-os para a copa. Poirot inclinou-se ligeiramente para a frente. Todos eles? Ela hesitou. Todos que estavam lá, sim, exceto... Suas mãos torceram o tecido do avental. Exceto um. O copo que Sir Adrian usou. Acho que vi a senhorita Clara levá-lo consigo para a biblioteca. Clara prendeu a respiração. Isso não é verdade. Eu nunca... Poirot levantou a mão. Paciência, madame. Deixe a moça terminar. Os olhos de Elsie se moveram nervosamente de um para o outro. Mas depois, quando voltei para arrumar tudo, encontrei um copo no aparador que não estava lá antes. Tinha batom, uma cor vibrante. Achei estranho porque nenhuma das damas, exceto Lady Beatrice, usava aquele tom. Lady Beatrice enrijeceu-se, apertando com força o braço da cadeira. Você está enganada, criança. Eu nunca cheguei perto do aparador. Eu sei o que vi, sussurrou Elsie. O copo estava meio cheio e havia um cheiro forte, amargo, como amêndoas. Os olhos de Poirot brilharam. Ah, e o que você fez com ela? Não ousei tocar. Eu contei ao Sr. Fox. Fox deu um passo à frente relutantemente, com o rosto sério. Ela fez isso, senhor. Ela veio até mim, pálida como papel. Eu pretendia me livrar dela discretamente. Pensei que talvez Sir Adrian tivesse deixado algum produto químico nela, algo para seus experimentos de estudo. Ele era conhecido por suas misturas estranhas. Eu mesmo despejei tudo. Poirot assentiu lentamente. E assim as provas foram por água abaixo, tão silenciosamente quanto a verdade costuma ir. Sua voz suavizou-se. O senhor agiu por lealdade, Monsieur Fox, mas a lealdade nos custou a clareza. Ele se virou para Elsie. Diga-me, criança, você notou quem estava perto do aparador antes de você encontrar aquele copo? Eu acho... Ela começou incerta. Acho que o Sr. Dane estava lá, senhor. Ele tinha acabado de sair da biblioteca e parecia chateado. Estava enxugando as mãos com um lenço. Todos os olhares se voltaram para o advogado, cujo rosto adquirira um tom de cinza doentio. Isso é ridículo, gaguejou ele. Eu não estava perto de nenhum copo. Eu estava falando com Sir Adrian sobre o codicilo. O tom de Poirot era gentil, mas a suavidade tinha um peso que fez Dane estremecer. O senhor se esqueceu, monsieur, que nos disse antes que deixou Sir Adrian antes que a senhorita Kerr o visse sozinho na biblioteca. Isso lhe deixa, como podemos dizer, um pequeno espaço sem explicação, não é? Dane abriu a boca, mas nenhuma palavra saiu. Poirot o observou por um longo momento e então disse baixinho. Diga-me, por acaso você já recebeu algum presentinho de Sir Adrian? Talvez um par de abotoaduras? Os olhos de Dane piscaram numa leve traição. Poirot deu um leve sorriso. Ah, sim. Vejam, meus amigos,
Uma das abotoaduras de Sir Adrian ontem à noite era de ouro, a outra de prata. Uma mensagem, talvez, ou uma lembrança trocada. Mas agora acho que foi um aviso. A abotoadura desaparecida, de ouro, não foi perdida. Foi dada. A sala se agitou, a confusão se espalhando entre eles. Poirot continuou com a voz suave como seda. Sir Adrian descobriu que seu advogado de confiança havia alterado rascunhos do testamento sem autorização. Um pequeno detalhe aqui, uma assinatura ali. Não por ganância, talvez, mas por sentimentalismo. Para proteger Lady Beatrice, talvez, ou para evitar escândalos. Mas quando Sir Adrian descobriu, preparou-se para denunciá-la. Você foi até ele naquela noite para implorar, para argumentar. E quando ele se recusou, você encontrou sua coragem não na discussão, mas na oportunidade. A compostura de Dane cedeu. Não, gritou ele. Eu não o envenenei, juro que não. Só implorei para que ele destruísse o codicilo. Poirot ergueu uma sobrancelha. Então por que queimar o primeiro gole na lareira? E por que depois voltar ao aparador tremendo para trocar o copo envenenado pelo seu? Os olhos de Dane se moveram descontroladamente. Ele hesitou, depois afundou na cadeira com a voz embargada. Achei que era só para assustá-lo. Eu não queria que ele morresse. Lady Beatrice cobriu a boca com a mão. Ah, Lawrence. O tom de Poirot suavizou-se, embora seu olhar permanecesse inabalável. Veneno, monsieur, não é servo da intenção. Uma vez desarrolado, obedece apenas à morte. Dane enterrou o rosto nas mãos, tremendo. O silêncio pairava no quarto, interrompido apenas pelo leve tic-tac do relógio. Poirot o observou com uma tristeza silenciosa, e então falou novamente, baixo e ponderado. Vejam, meus amigos, a verdade. Ela sempre se revela. Não importa o quão delicadamente tentemos escondê-la. Monsieur Dane mexeu no testamento, sim, mas ele não agiu sozinho. Cabeças se voltaram bruscamente para ele. A voz de Poirot ficou ainda mais grave, suave como a neve. Alguém sabia o que ele planejava. Alguém colocou a garrafa em seu caminho, sabendo que ele a usaria em desespero. Alguém que era o mais beneficiado pela morte de Sir Adrian e pela culpa de Dane. A voz de Clara era quase um sussurro. Quem? Os olhos de Poirot se ergueram para ela. A pessoa que convenceu Dane de que estava salvando a reputação de outra. Aquela que ele admirava, talvez até amasse. Seu olhar se voltou para Lady Beatrice, que permanecia completamente imóvel. Não é verdade, madame? Seus lábios se separaram silenciosamente. Então, muito lentamente, seu rosto se contraiu. Ele achou que estava me protegendo, sussurrou ela. Eu disse a ele que Adrian pretendia me arruinar publicamente, que me chamaria de ladra diante de todos. Eu só queria que ele assustasse Adrian, que o impedisse. Eu nunca pensei. A senhora nunca imaginou que a morte seria o resultado, concluiu Poirot gentilmente. Mas foi a senhora, madame, quem colocou a garrafa no galpão, não foi? A senhora que usou luvas quando a pegou e que deixou um rastro de batom na borda. Ela escondeu o rosto nas mãos, com a voz embargada. Sim, Deus me perdoe, sim. A confissão pairou no ar, frágil e terrível. A expressão de Poirot era grave, mas não cruel. Veja, madame, não foi o ódio que matou Sir Adrian, mas o amor. Amor mal direcionado, amor com medo da humilhação. Lady Beatrice chorou baixinho. Dane ficou imóvel, oco pela compreensão. Clara trêmula respirou fundo, a voz quase insípida. Então acabou? Poirot balançou a cabeça lentamente. Não, madame. A verdade é que nunca acaba de verdade. Continua vivo, nos corações daqueles que precisam se lembrar. Ele se virou para a janela, observando a neve começar a cair novamente, suave e implacável, cobrindo as pegadas de tudo o que havia sido feito. A justiça, disse ele calmamente, pode vir dos tribunais, mas a consciência, ela dá seu veredito todas as noites, antes de dormir. E quando a casa caiu em silêncio mais uma vez, a neve lá fora ficou mais densa,
escondendo a culpa, a tristeza e os últimos vestígios frágeis do caminho que levou ao assassinato sob o visco. A confissão pairava no ar como fumaça que se recusava a se dispersar, delicada e venenosa. Os soluços de Lady Beatrice quebravam o silêncio, o ritmo de sua dor irregular, exausto. Danny estava sentado com o rosto enterrado nas mãos, os ombros tremendo, mas não apenas de culpa, e sim da compreensão crescente de quão perfeitamente ele havia sido usado. Clara permaneceu imóvel perto da porta, uma mão pressionada contra o peito, como se para acalmar o coração, enquanto Julian encarava o fogo. A expressão vazia, a descrença corroendo o pouco de desafio que lhe restava. Somente Poirot parecia intocado pelo peso de tudo aquilo, embora seus olhos demonstrassem uma melancolia que suavizava a precisão do seu olhar. Ele esperou até que os soluços de Lady Beatrice se reduzissem a respirações curtas e entrecortadas, e então falou com autoridade silenciosa. Madame, a senhora nos contou muito, mas não tudo. Ainda há uma sombra entre suas palavras e a verdade. Preciso lhe perguntar agora, antes de prosseguirmos, como a senhora adquiriu o veneno que matou seu irmão? Ela ergueu a cabeça lentamente, o rosto pálido e coberto de lágrimas. Eu sabia que ele guardava produtos químicos para seus experimentos miseráveis. Lembrei que ele usava o galpão para eles. Fui lá naquela tarde, quando não havia ninguém por perto. Minha intenção era apenas assustá-lo, mostrar que ele não era invencível. Achei que algumas gotas no uísque dele o fariam passar mal, não matá-lo, concluiu Poirot suavemente. Ah, madame, essa é sempre a tragédia. A intenção é apenas um aviso, mas veneno não tem escala de misericórdia. Ataca com perfeita igualdade. Ela fechou os olhos. Ele me humilhou durante anos, Monsieur Poirot. Disse que eu era descuidada com o nome da família, que minhas obras de caridade eram minha vaidade. Ameaçou me cortar relações, expor minhas dívidas. Eu não aguentaria, não depois de tudo que sacrifiquei por ele. Poirot inclinou a cabeça gravemente. Orgulho, madame, é o mais silencioso dos venenos. Começa no coração e se espalha sem que percebamos. Julian se levantou de repente com a voz rouca. Então você usou o Dane. Você o fez acreditar que estava te salvando. Eu nunca pedi para ele matar. Ela gritou. Ele entendeu errado. Que Deus nos ajude. Poirot virou-se para Dane. E o senhor, monsieur, não suspeitou? Não sentiu o peso do que carregava nas mãos? A voz de Dane falhou. Achei que fosse apenas um sedativo, uma poção inofensiva para acalmá-lo. Ela me disse que isso lhe daria tempo para conversar com ele mais tarde. Eu confiei nela. De fato, disse Poirot suavemente, cada um de vocês confiava no outro, e ambos foram traídos por suas próprias intenções. O veneno não escolheu, ele obedeceu. Um silêncio frágil se seguiu, quebrado apenas pelo leve chiado do fogo. Poirot olhou para a janela, onde a neve recomeçara leve como um sopro, caindo sobre um mundo que logo pareceria intocado. Ele falou mais baixo agora, como se para o próprio ar. Vejam, meus amigos, todo crime começa muito antes de ser cometido. Este começou com amor não correspondido, orgulho desenfreado, e a ilusão de que se podia controlar as consequências. Sir Adrian, ele procurou expor a hipocrisia, mas em vez disso a criou. Ao procurar revelar os outros, revelou sua própria cegueira. Ele se virou com o olhar percorrendo os rostos à sua frente. Lady Beatrice carrega a culpa do ato. Monsieur Dane a culpa da fraqueza. Mas o círculo deste crime é ainda mais amplo. Clara ergueu os olhos bruscamente. O que você quer dizer? O olhar de Poirot suavizou-se ao pousar nela. Madame, seu marido não era um homem inocente. Ele reuniu a família sob o visco, não por amor, mas para observar suas rupturas. Manipulou afetos, testou lealdades e, ao fazê-lo, semeou destruição. A carta que escreveu para Mademoiselle Care, sob o visco a verdade floresce, não era apenas uma frase, era um convite à confissão.
Ele desejava expor todas vocês uma por uma. E a ironia final, a voz de Poirot tornou-se quase triste, é que seu desejo foi atendido. A senhorita Carey então falou, com a voz clara, mas carregada de compreensão. Ele morreu como viveu, puxando os cordões. Sim, mademoiselle, disse Poirot suavemente, mas os bonecos aprenderam a cortá-los. Ele caminhou até a fogueira e parou diante dela com as mãos cruzadas atrás das costas. As chamas tremeluziam em seu rosto, a luz suavizando a precisão de suas feições. A lei terá a sua palavra, continuou ele em voz baixa. Mas cada um de vocês deve fazer as pazes com a sua consciência. Há punição suficiente na lembrança. Lady Beatrice assentiu fracamente com a cabeça entrecortada. Você vai dizer a eles que eu só queria assustá-lo? Poirot curvou a cabeça ligeiramente. Direi a verdade, madame, que a senhora não teve a intenção de matar, mas mesmo assim o cometeu. Se os tribunais são misericordiosos, não posso dizer. Mas talvez... Seu tom tornou-se mais suave. Sir Adrian, em seu orgulho, já a tenha perdoado. Na morte, ele conseguiu o que não conseguiu em vida. Forçou todas vocês a se encararem. O quarto estava em silêncio. O vento lá fora havia se suavizado, transformando-se num suspiro baixo contra as vidraças, como se o próprio mundo estivesse exalando alívio. Poirot desviou o olhar da lareira e olhou para a senhorita Kerr. Mademoiselle, peço-lhe um favor. Quando escrever sobre isso, se quiser, não faça dela uma história de assassinato. Faça dela uma história sobre os perigos do coração humano. Isso, creio eu, atenderá melhor aos desejos de Sir Adrian do que qualquer boletim de ocorrência. Os olhos da senhorita Kerr encontraram os dele, brilhando com respeito silencioso. Eu entendo, Monsieur Poirot. Ele assentiu uma vez. Bom, então terminamos. Ele pegou as luvas e a bengala na mesa lateral, os pequenos gestos de ordem retornando como um ritual. Clara se aproximou dele, com a voz trêmula. Monsieur Poirot. O que acontece agora? Poirot olhou para ela gentilmente. Agora, madame, a casa ficará em silêncio. A neve cobrirá sua tristeza. A senhora continuará vivendo e aprenderá a perdoar o que não pode ser desfeito. Essa é sempre a parte mais difícil do mistério, a parte depois que ele termina. Ele se dirigiu à porta e Fox a abriu com cuidado solene. O ar frio entrou, trazendo consigo um leve aroma de pinho e geada. Poirot parou na soleira e se virou mais uma vez, com os olhos brilhando suavemente na penumbra. Um último pensamento, meus amigos, disse ele. O assassinato não nasce apenas do ódio. Nasce quando o amor se volta para dentro, quando esquece a compaixão e se lembra apenas do orgulho. Se algum dia desejarem se proteger de tal destino, mantenham seus corações em ordem, como eu mantenho meu bigode. Afinal, é uma questão de pequenas células cinzentas e de equilíbrio. Com isso, ele inclinou a cabeça e a porta se fechou atrás dele, lá fora. A neve caía espessa e silenciosa, apagando pegadas, suavizando cada canto. A casa erguia-se contra o horizonte branco, imóvel, arrependida e à espera da primavera. E enquanto Hercule Poirot se afastava através do véu flutuante do inverno, o mais tênue traço de um sorriso tocou seus lábios, talvez tocados pela tristeza, talvez pela compreensão. Pois mesmo sob o visco, onde a verdade florescera em sangue, o mundo permanecia, como sempre, belo, trágico e perfeitamente ordenado. A estrada para carruagens estendia-se à frente. Numa faixa de luz pálida, a neve cintilante sob o brilho tênue do sol da manhã. Poirot caminhava lentamente em direção à estação, com sua bengala deixando marcas nítidas nos montes de neve. O ar estava cortante e silencioso, o tipo de silêncio que se segue à confissão e ao luto, o silêncio de uma casa que já vira demais. Atrás dele, a mansão Waverley erguia-se como uma memória congelada na geada, com as janelas vazias, os segredos finalmente revelados. Ele olhou para trás uma vez, com a respiração embaçada diante dele. Ordem restaurada,
murmurou para si mesmo. Mas há um custo tão grande. Ele não sorriu. A satisfação da lógica nunca era isenta de tristeza quando se tratava de questões do coração humano. O trem só chegaria dentro de meia hora. Sentou-se no banco de madeira da pequena plataforma rural e apertou as luvas com mais força. Do bolso do casaco tirou uma carta, o último fragmento da confissão queimada de Sir Adrian, agora reunida com cuidado meticuloso. As palavras fracas, meio apagadas pelo fogo, diziam: aqueles que se reúnem sob meu teto, não dou perdão, mas sim a verdade, pois somente através da verdade o perdão pode vir. Poirot dobrou-o delicadamente. Mon pauvre, sussurrou. Você queria expor os outros, mas foi a si mesmo que julgou com mais severidade. Passos se aproximaram atrás dele, leves e deliberados. Ele não se virou até ouvir a voz calma da senhorita Evelyn Kerr. Achei que já tivesse ido embora, Monsieur Poirot. Ah, mademoiselle, disse ele suavemente. Acho que partir é algo que deve ser feito gradualmente, principalmente de um lugar onde o ar ainda treme com o que foi revelado. Ela veio sentar-se ao lado dele, com o caderno debaixo do braço. A polícia chegou. Lady Beatrice confessou tudo, embora eu ache que ela mal sabe as próprias palavras. Dane, ele insiste em assumir toda a culpa. Poirot suspirou. É sempre assim. Um age, o outro assume a culpa e no final a justiça se divide desigualmente. Mas acho que a corte inglesa verá misericórdia nisso, não é? Não foi assassinato premeditado. Foi a tragédia do desespero. A senhorita Kerr olhou para as mãos enluvadas. É um negócio terrível. No entanto, há algo estranhamente humano nisso tudo. Orgulho, amor, medo. Eles se distorceram até que ninguém conseguia dizer onde um terminava e o outro começava. Poirot assentiu em aprovação. Très bien, mademoiselle. A senhora vê claramente. Não é o ato em si que me fascina, mas o padrão por trás dele. A delicada teia de motivos. O assassinato, quando acontece, é apenas a pontuação final de uma frase escrita muito antes. Ela deu um leve sorriso. Você vai me deixar com medo de escrever qualquer frase de novo. Ele riu baixinho. Então você é mais sábio que a maioria dos autores. Por alguns minutos, eles ficaram em silêncio, ouvindo o vento soprar suavemente pelos campos brancos. Então a senhorita Kerr falou novamente. Há uma coisa que ainda não entendo. Quando você confrontou Lady Beatrice, você já sabia que ela era culpada. Mas você pareceu gentil, quase relutante. O olhar de Poirot permaneceu no horizonte. Porque, mademoiselle, ela não era má, apenas humana. É fácil desprezar o criminoso quando se vê apenas o crime. Mas também é preciso ver a ferida que sangra por baixo. O pecado de Lady Beatrice não foi o ódio, foi o medo da humilhação. E o medo, quando não tratado, torna-se o mais cruel dos venenos. A senhorita Kerr olhou para ele pensativa. Você acredita que ela pode encontrar redenção? Ele deu de ombros levemente. Talvez. Depende se ela consegue se perdoar. Esse é sempre o caso final para cada alma, não é? O som do trem se aproximando ecoava fracamente pelas colinas. Poirot se levantou, limpando um rastro de neve da manga. E agora, mademoiselle, deixo esta história com você. Você, a testemunha da verdade. Escreva-a como quiser. Mas lembre-se, não a escreva apenas sobre culpa e morte. Faça-a sobre a ordem recuperada e a fragilidade que reside até mesmo na virtude. Ela se levantou com os olhos calorosos apesar do frio. Farei o meu melhor. Mas diga-me, Monsieur Poirot, isso nunca o cansa? Ver o pior das pessoas e ainda acreditar na sua melhor versão? Ele sorriu apenas um pouco. Ah, mas esse é o segredo, mademoiselle. Eu não acredito no melhor deles. Que os aberelas existem. Até assassinos amam. Mentirosos sofrem, ladrões rezam. É isso que torna a resolução de um caso um espelho para a alma. Não encontro prazer na culpa, apenas na restauração da harmonia. É a única justiça que importa. O apito soou longo e baixo. Poirot virou-se para a beira da plataforma,
quando a locomotiva surgiu através da névoa branca, brilhando como algo vivo. Lançou um último olhar para a mansão Waverly, com suas chaminés finas contra o sol nascente. Veja bem, mademoiselle, disse ele suavemente. Mesmo depois da morte, o mundo insiste na beleza. A neve cai, a luz retorna e a vida continua. É o mais misericordioso dos sistemas. A senhorita Carey estendeu a mão. Adeus, Monsieur Poirot. Ele a pegou com delicadeza. Adeus, mademoiselle Carey. E que sua caneta sirva à verdade tanto quanto serviu à curiosidade. Ela o observou embarcar, sua silhueta pequena, mas inconfundivelmente precisa, mesmo através do vapor. Ele se sentou perto da janela, o chapéu apoiado impecavelmente sobre os joelhos. Quando o trem começou a se mover, seu reflexo no vidro brilhou brevemente. Depois se firmou, sereno, completo. Quando não pôde mais vê-lo, a senhorita Carey abriu seu caderno, o lápis tremendo levemente entre os dedos. No topo de uma página em branco, ela escreveu o título que ele lhe dera, Assassinato sob o Visco. E abaixo disso, quase como uma reflexão tardia, ela acrescentou, uma história não de crueldade, mas de consciência, pois mesmo o maior dos detetives não consegue desvendar os enigmas que se escondem no coração humano. Ele só pode trazê-los à luz. O vento soprava suavemente pela plataforma, vazia enquanto o trem desaparecia na distância branca. A vila jazia imóvel sob seu manto de neve, imaculada, imaculada, pronta para ser esquecida. Mas em algum lugar distante, no calor de uma carruagem em movimento, Hercule Poirot fechou os olhos e sorriu fracamente para si mesmo. Satisfeito por ora que a ordem, por mais frágil que fosse, tivesse sido restaurada.